E aí, família, vamos lá? Tá na hora da informação ruim, infelizmente, mas acontece. Pacientes com coronavírus gravemente enfermos do Japão atingiram um novo recorde de 1.189, tá? Infelizmente. Eu vou fazer uma ressalva antes de começar a matéria aqui. Por que essa ressalva? Porque muitas pessoas vêm, né, para mim e falam: "Ah, japonês, mas o Brasil tem tem um número muito maior de pessoas. A Índia tem um número muito maior de casos. Esses casos do Japão são muito pequenos." Sim, mas se você levar em base o tamanho da extensão territorial de cada local, tá? O tamanho da extensão territorial que eu quero dizer que é o tamanho do país. Quantas vezes o Japão cabe dentro do Brasil? Já dá para você ter ideia. O número de pessoas do Brasil é muito superior ao número do Japão. Só que para o Japão, né, pela quantidade de pessoas que tem, pelo espaço de terra que ele tem, pela quantidade de hospital que ele tem, isso está se tornando grave. Por que está se tornando grave? Porque o número de leitos nos hospitais, a quantidade de hospitais que tem no Japão, acaba não suportando isso. Só para vocês terem uma ideia, Osaka, quando começou o estado de emergência, ele estava com 100%, tá, do sistema de leitos ocupados. Hoje está com 80%. O estado de emergência conseguiu diminuir. Só que ainda não chegou ao patamar de retirar do estado de emergência, né? Porque pela métrica do governo japonês, são 6 métricas. E essas métricas estão longe de ser alcançadas, né? Aonde que eu moro, chegou a 50%. E aqui é um estado desse tamanho. Então já dá para você ter ideia que o bicho está pegando pro lado de cá, né? Então, em relação ao Brasil, em relação ao Japão, existe essa discrepância. Só que o Brasil, pela quantidade de terra que ele tem, pela quantidade de arrecadação de impostos que ele tem, ele deveria ter um sistema muito mais forte, muito maior. E eu não preciso falar nada, né? Que na época das Olimpíadas que houve no Brasil, eu não vou falar quem foi que falou, tá? Mas houve uma frase falando assim: não se faz Olimpíadas com hospitais. Então, na época, o dinheiro que ia, entre aspas, ser revertido para as instituições médicas, para a construção de mais hospitais, foram feitas Olimpíadas. E hoje você vê que o Brasil está penando por causa do coronavírus em relação aos hospitais também. Mas você vê que mesmo de outras administrações bem mais antigas, o sistema do SUS já estava sucateado, né? E agora o coronavírus só veio para mostrar o quanto está ruim e que pode piorar. Mas vamos à matéria aqui, tá? Desculpe essa introdução chata. Eu me considero chato, tá? Não é que eu me considero chato, eu considero a introdução chata. Me desculpe. O número de pacientes com coronavírus com sintomas graves no Japão atingiu um novo recorde de 1.189, 13 a mais no dia anterior, disse o Ministério da Saúde na quarta-feira, no caso hoje, tá? Enquanto o país ampliava e expandia o alcance do estado de emergência. O estado de emergência cobrindo as prefeituras de Tóquio, Osaka, Kyoto e Hyogo estavam originalmente programadas para terminar na terça-feira, mas com o país lutando contra a quarta onda de infecções, foi estendida até o dia 31 de maio, com as prefeituras de Fukuoka e Aichi sendo adicionadas hoje, tá? Recentemente as áreas-alvo. Tanto que eu já tenho uma matéria que está no ar falando sobre as mudanças nas regras, tá? Porque eles começaram com uma regra, eles colocaram outras agora, tá? Então lá no vídeo tem as regras falando. Dado que o número de infecções continua alto, mesmo após o feriado do Golden Week, uma escassez de leitos hospitalares, decidimos tomar as medidas intensivas para reduzir o contato entre as pessoas, disse o secretário-chefe do gabinete, Katsunobu Kato. Só para vocês terem ideia, número de Aichi, tá? Que Aichi começou hoje. Teve o Golden Week semana passada. Para quem não sabe, o Golden Week é a semana do feriadão aqui no Japão, que praticamente se para-se em uma semana, tá? Não são todos segmentos, né, de trabalho que param, mas uma grande parte para. E as pessoas tendem a viajar, tendem a ficar mais em casa, descansar, ficar com a família, etc.
Só que nesse meio tempo o governo estava instando as pessoas, fiquem em casa, pelo amor de Deus, não viajem, né, por causa do coronavírus, etc, para a gente tentar diminuir. Ontem, tá, os números de ontem, 548 só para Haiti. Aí eles mostraram a tabela de progressão. A Haiti veio crescendo assim, ó. Então, aquela velha história, ninguém respeitou, entre aspas, o Golden Week, né? As pessoas não respeitaram o Golden Week. Deu no que deu, os números estão aumentando, e não foi só para Haiti, tá? Tóquio aumentou também, Osaka aumentou também. Então a coisa tá assim, feia. Pedimos às pessoas que entendam a situação e cooperem para que possamos reduzir o número de infectados e suspender o estado de emergência o mais rápido possível, disse o porta-voz do governo em uma entrevista coletiva regular. O número de pacientes do coronavírus com sintomas graves no Japão ficou acima dos 1.000 desde o 30 de abril, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Sobre o estado de emergência, restaurantes e bares continuam proibidos de servir bebidas alcoólicas ou oferecer serviços de karaokê e devem fechar às 20 horas, enquanto as empresas são incentivadas a ter funcionários trabalhando em casa, coisa que não está acontecendo. Então, não, porque os trens e ônibus estão assim. As lojas de departamento e algumas outras grandes instalações comerciais reabriram, porque estava proibido, com o governo abrandando as restrições sobre eles na quarta-feira para mitigar o impacto na pandemia. Para mitigar o impacto na economia, não é na pandemia, na economia, embora eles também sejam convidados a fechar às 20 horas. A proibição de espectadores em jogos esportivos e concertos também foi substituída por um limite de 5.000 pessoas ou 50% da sua capacidade do local, com os eventos sendo obrigados a terminarem às 21 horas. O governo também reforçou as restrições aos japoneses e residentes estrangeiros no país que chegam da Índia, onde as variantes altamente contagiosas do coronavírus estão em alta. Então já dá para vocês terem ideia um pouco das mudanças. As outras mudanças estão no outro vídeo, tá? Não coloquei aqui para não ficar um vídeo muito longo. Ultimamente tem feito vídeos muito longos e acaba se tornando cansativo, né? Tanto que tem pessoas que falam para mim, faça vídeos mais curtos, pelo amor de Deus. Então tá aí, videozinho mais curto, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.